Olá, amigos. Aqui estamos nós para darmos continuidade ao nosso estudo, esperando que vocês estejam gostando do nosso novo livro, já estejam aí se harmonizando, né? Se inteirando da nova história, dos novos casos e, consequentemente, os mesmos ensinamentos, né? Mas sempre aprofundando um pouco mais, né? Naquilo que o Druso, o André, né? E os companheiros estão nos trazendo. Tudo bem, Márcia? Oi, Thelma, tudo bem? Tudo bem, Graças. amigos? Sejam todos, muito bem-vindos, à continuidade do nosso estudo. Como a Thelma falou, estamos aí no livro Ação e Reação, na psicografia do Chico pelo Espírito André Luiz, e vamos começar hoje um capítulo novo, o capítulo 3, mas antes nós vamos dar uma recordada no que nós falamos no capítulo 2. Então, e o nome desse capítulo 3 vai ser, nós vamos ver Druso fazendo uma intervenção na memória. Então, aqui no capítulo 2, nós vimos que foi aquela reunião com todos aqueles que já estão com uma pequena condição de participar de trabalhos e de atividades na Mansão Paz, que é dirigida por Druso. Então, ele está lá conversando com eles, já iniciando, como ele estivesse assim, o objetivo dele era causar, introjetar bom ânimo naquela plateia que estava ali, já em preparação para, quem sabe, em algum futuro próximo ou mais longínquo, se reencarnar. Então, toda aquela comunidade que estava em muito sofrimento e muito desespero, alguns até com atitudes mais assim no mal, e assim já conseguem foram resgatados pela Mansão Paz, e ele estava lá nessa palestra aliás, palestra não, André Luiz fala que era uma conversa entre amigos. Ele estava fazendo vários esclarecimentos, e o último esclarecimento que ele faz é um rapaz que pergunta sobre por que ele não recordava das outras vidas, dos acontecimentos de outras vidas dele. E Druso explica que ele ainda estava muito ligado às questões materiais e às questões da última encarnação dele, isso dificultava ele ter essa recordação. Mas, enfim, nós agora vamos ver outras experiências que acontecem ao entorno da Mansão Paz e o atendimento específico a um caso. Então é isso, vamos lá, A Thelma vai ler para nós. Vamos lá, então nós vamos agora ao capítulo 3, né? Na primeira parte, ele está dividido em 3 partes, para nós aproveitarmos um pouco mais o conteúdo, né? Nós não estamos com pressa, nós estamos aproveitando todos os ensinamentos aí que o André e o Druso nos traz. Então, o André continua contando para nós que o novo companheiro que o dirigente da casa nos apresentou, como sendo o assistente Barreto, exibindo recôndita aflição, a sombrear-lhe os olhos, comunicou: Instrutor Druso, na enfermaria 5, 3 dos irmãos recém acolhidos entraram em crise de angústia e rebeldia. E aí o Druso diz: já sei, é a loucura por telepatia alucinatória. Ainda não se encontram suficientemente fortes para resistir ao impacto das forças perversas, que lhes são desfechadas à distância pelos companheiros infelizes. Que fazer? Pergunta ele. Retire os enfermos normais e aplique na enfermaria os raios de choque. Não dispomos de outro recurso. Então, ele fala aqui, né, o outro assistente vem dar a notícia de que esses 3 companheiros que estão lá na enfermaria estão em crise, ou seja, eles estão acometidos aí dessa loucura por telepatia alucinatória. Que será isto, né? Então, eles estão recebendo, olha só que interessante, eles estão recebendo os convites, a intervenção, a influência de outros companheiros que estão lá em outras regiões, chamando eles, né, para se agrupar, para continuarem ali os objetivos que eles... É interessante, porque é como aqui, né?
nós estamos, às vezes, com algum propósito mais sério, mais, vamos dizer assim, mais nobre, e existem sempre aqueles que intervêm. Ah, mas você não vem, você vai deixar isso, você vai deixar de nos acompanhar. E no mundo espiritual também. E a gente lembra da questão 459, né? Influi os espíritos na nossa vida muito mais do que nós podemos imaginar. Até desencarnados É. eles intervêm, né? E podemos influenciar até os desencarnados estando aqui encarnados também, né? Claro, é isso Então, o aí. que a gente percebe aí na telepatia, né, que a gente sabe que é aquela comunicação direta entre duas mentes, não importa a distância, né? E o problema é a sintonia. Então, né, uma comunicação de pensamentos que podem ser daqueles que estão sentindo falta deles, mesmo ali naquele local onde eles estavam, no plano espiritual, e podem ser aqueles que o querem mal a esses que Obsediam, estão né? lá, que obsediam, né? Nós podemos ter todas essas possibilidades de quem são, talvez quem sejam esses espíritos que estão perturbando esses recém-desencarnados, né? Quer dizer, recém-acolhidos, desculpe, recém-acolhidos na Mansão Paz. Então, eles ainda estão aí tendo essas alucinações, né? Deve passar imagens na cabeça deles, né? Sabemos lá o que se passa ali, né? Despedia-se o mensageiro, renteando conosco, e o outro funcionário já se apresentava notificando. Instrutor, a tela de aviso que não funcionava, a face da tormenta, agora em declínio, acaba de transmitir aflitiva mensagem. 2 das nossas expedições de pesquisas estão em dificuldades nos desfiladeiros das grandes trevas. A posição foi precisamente indicada, sim. Conduza os textos recebidos à consideração do diretor de operações urgentes. O auxílio deve ser enviado tão imediatamente quanto possível. De inesperado, outro colaborador veio até nós e pediu: Instrutor, rogo-lhe providências na solução do caso Jonas. Recebemos agora um recado de nossos irmãos, cientificando-nos de que a reencarnação dele talvez seja frustrada em definitivo. Então a gente vê aí a movimentação nessa mansão Paz, né? Onde o Druso é responsável ali por essas atribuições, a solucionar esses problemas, e ele nos parece assim, sobrecarregado, porque todo momento vem alguma intervenção, né? Então é uma atividade intensa ali de pedidos e providências, né? A gente lembra que no outro capítulo a gente percebe, ou não lembro se foi no outro ou no capítulo 1, o que estava acontecendo do lado de fora, que era tipo umas tempestades, né? Então isso pode ter danificado alguns aparelhos, e esse agora que chega diz que esses aparelhos, né, já foram, vamos dizer, consertados, já voltaram a funcionar, e eles estavam recebendo esses comunicados, né, desses companheiros que vão, ele chama aqui que são expedições, né, que recebem, que ficam rondando esses locais, e eles estão ali agora trazendo essa aflitiva mensagem, né, das expedições de pesquisa, que estão lá nessas grandes trevas, né? Nos lembra o livro que a gente acabou de estudar, né, que quando fala dos abismos lá, né, com a irmã Zenóbia, e a gente fica no Obreiros da Vida Eterna, né, pensando que deve ser mais ou menos o mesmo quadro, porque o que a gente percebe, tanto no outro livro quanto nesse, é que esses cenários são bem próximos, essas zonas são bem próximos à crosta terrestre, né? Eles estão bem numa região próxima à Terra, né? Mas uma região de muitas dificuldades, né? E ele fala aqui, então, desse caso Jonas, que a gente vai saber agora, né, que se trata de um irmão que está se preparando para reencarnar e ele está tendo problema aí
na questão do processo reencarnatório dele. A gente vai ver o que se trata, né? Então, pela primeira vez, notei que o dirigente da mansão, o Druso, mostrou intensa preocupação no olhar quando ele ouve isso, né? Patenteando enorme surpresa, indagou do emissário: em que consiste o obstáculo? E aí ele conta, né, que Cecina, a futura mãezinha, sentindo-lhe os fluidos grosseiros, nega-se a recebê-lo. Estamos presenciando a quarta tentativa de aborto, no terceiro mês de gestação, e vimos fazendo o que é possível para mantê-la na dignidade maternal. Drusa esboçou no semblante um sinal de serena firmeza e acentuou: é inútil. A jovem mãe aceitá-lo-á segundo os compromissos dela própria. Além disso, precisamos da internação de Jonas no corpo físico, pelo menos durante 7 anos terrestres. Tragam Cecina até aqui, ainda hoje, logo que se entregue ao sono natural, para que possamos auxiliá-la com a necessária intervenção magnética. Então, o que acontece? Essa moça está grávida pela 4ª vez e a possibilidade do aborto, né? A tentativa do aborto. Por quê? Porque ela está rejeitando, ela não quer a gravidez. Então, deve se tratar de inimigos, né, do passado, algum comprometimento aí entre os dois, e ela está passando por esse espírito passando por essa rejeição. Então, eles vão providenciar que ela, através do sono, emancipada da alma, ela possa receber a orientação para lembrar, né, como ele diz aqui, a jovem mãe deve aceitar segundo os compromissos dela própria, quer dizer, ela tem um planejamento junto desse espírito. Então, eles vão tentar auxiliar essa moça, essa mãe, para que ela possa receber esse espírito, pelo menos durante 7 anos, né? Ele viveria 7 anos, pelo menos isso. É isso, a gente sabe que, né, com certeza, há comprometimento entre eles, né? E a gente lembra do livro Entre a Terra e o Céu, quando ele é levado também no sono para ter uma conversa, porque ele tinha assumido o compromisso de trazer o Júlio, né? Que o Júlio teve essa vida uma curtinha, para depois ter uma outra vida. Ele ficou mais ou menos Aliás, nessa encarnado um ano e história, pouco. ele mesmo se compromete com o Júlio, né? Exatamente. Só que quando ele reencarna, ele acaba esquecendo desses compromissos e ele é levado ao plano espiritual do mesmo jeito que essa mãezinha Cecina será levada para uma conversa. Só que aqui ela ainda vai ser ajudada com intervenção magnética, quer dizer, talvez através do passe, nós vamos ver isso também mais para frente, Drúzio vai conseguir fazê-la lembrar dos compromissos que ela assumiu, né? Para poder fazer com que ela aceite esse espírito, do mesmo jeito que ele conseguiu esse intento, ele não, né? O outro instrutor, na época, nesse estudo desse livro, para que ele aceitasse o Júlio como seu filho. Porque a gente faz esses compromissos, né? Esse nosso planejamento reencarnatório, mas quando a gente está aqui na carne, primeiro que a gente não lembra, né? E segundo, que mais a gente fica numa sensação, né? Principalmente numa gravidez. Eu fico pensando, né, Thelma, porque há tanta interação entre os dois espíritos que estão ali e essas emanações, né, desses dois espíritos devem entrar em choque, né? Então não deve ser fácil para essa mãezinha e nem para o espírito que está tentando reencarnar, né? Porque eles têm vibrações antagônicas. Ela deve sentir essa aversão, né, diante do comprometimento, mas diante dos débitos aí contraídos entre um e o outro. Isso assemelha bastante a questão do Sigismundo e o pai, né? Que também foi um processo de perdão no mundo espiritual para que ele pudesse receber. Existem muito, a gente sabe que
no processo de gravidez. Às vezes a gente encontra aquela gestante que não quer o filho, que ficou grávida sem querer e que rejeita. Então, são esses casos, né? E como o Jonas é um espírito que está em expiação, ele é uma reencarnação expiatória, então é muito comum, né, esse processo da rejeição na mãe e essa dificuldade do espírito em encontrar uma possibilidade, né, para poder ter uma outra chance. Ele fala ali, né? A futura mãezinha sentindo-lhe os fluidos grosseiros, quer dizer, nega-se a recebê-lo. Não deve também estar sendo uma gravidez fácil, né? Isso aqui é pura conjectura, mas não deve estar por causa das sensações que ela deve estar sentindo, né? É isso. Outros elementos de serviço vinham chegando e, faminto de esclarecimento, qual me achava, procurei um recanto próximo, em companhia do assistente Silas, a quem crivei de indagações em tom discreto, de modo a não perturbar o recinto. A gente percebe aí que entrou dois companheiros, né? O Barreto e o Silas, né? Que a gente ainda não tinha citado nomes deles, fazendo parte dessa equipe. Então, ele continua. Quem eram aqueles funcionários? Né? Ele está perguntando aí, em companhia do assistente Silas, a quem crivei indagações em tom discreto, de modo a não perturbar o recinto. Então, quem eram aqueles companheiros? Seria justo que o diretor da casa fosse molestado assim, com tantas consultas, quando os trabalhos de administração poderiam ser compreensivelmente subdivididos? Então, há um questionamento aí mesmo naquilo que a gente estava falando, né? Da impressão que o Druso está sobrecarregado, mas, na verdade, a gente sabe que não é uma sobrecarga de trabalho, é porque ele, como coordenador, como o espírito ali mais experiente, ele está à frente, né, de determinadas soluções e resoluções necessárias, né, a cada caso. E a gente vai ver a explicação do Silas, que realmente não há centralização de poder. Cada um tem a sua autoridade dentro das suas responsabilidades. Quando chega a determinado ponto que você não consegue resolver, aí sim, eles vão ao Druso. Silas vai explicar direitinho isso, quer dizer, a impressão que André está tendo é que Druso é um centralizador, né? Tipo assim, tudo é ele que resolve, mas a gente percebe que não. E que é bem interessante isso no plano espiritual. Há uma hierarquia, há uma organização, há tarefas, funções e tarefas claramente definidas. Isso é bem interessante para nosso exemplo aqui, até para o trabalho da Casa Espírita, para o trabalho comum daquele dos quais nós temos, da onde a gente recebe nosso salário e tudo precisa ter uma organização, a definição clara de responsabilidades e autoridades, e aqui a gente percebe que tem isso bem definido. O amigo deu-se pressa em elucidar-me, informando que os mensageiros não eram simples tarefeiros, mas condutores de serviço em subchefias determinadas, todos eles assistentes e assessores, cultos e dignos, detendo enormes responsabilidades e que somente demandavam a presença de Druso depois de movimentarem todas as providências cabíveis no âmbito da autoridade a eles inerente. O problema não era, pois, a centralização, mas de luta intensiva. Exatamente o que eu falei, quer dizer, todos tinham responsabilidades definidas e autoridade para tomar decisões, mas quando chegavam ao ponto, né, de que não conseguiam resolver, aí sim eles procuravam o Druso, né? E aquele caso de reencarnação pendente? Ousei perguntar respeitoso. A casa podia opinar com segurança na solução de semelhante assunto? O interpelado sorriu, benevolente, e respondeu:
Para que me faça compreendido, convém esclarecer que, se existem reencarnações ligadas aos planos superiores, temos aquelas que se enraizam diretamente nos planos inferiores. Se a penitenciária vigora entre os homens em função da criminalidade corrente no mundo, o inferno existe na espiritualidade em função da culpa nas consciências. E assim como já podemos contar na esfera carnal com uma justiça sinceramente interessada em auxiliar os delinquentes na recuperação, através do livramento condicional e das prisões-escolas organizadas pelas próprias autoridades que dirigem os tribunais humanos, em nome das leis, aqui também os representantes do amor divino podem mobilizar recursos de misericórdia, beneficiando espíritos devedores deles, desde que se mostrem dignos do socorro que lhes abrevie o resgate e a regeneração. Aí a gente vê, né, Thelma, de que André tá espantado e ele vai continuar essa explicação, o Silas, porque assim, acha que o planejamento para as reencarnações, tudo acontece direto somente lá pelo plano superior, né? Os espíritos já lá. Então, não, ele está dizendo que aqui, nessa casa, como na casa transitória, a gente viu isso em Obreiros da Vida Eterna, até aquele irmão, era Gúbio o nome dele, acho que era, que ele também cuidava desses espíritos que estavam prestes a reencarnar, mesmo dentro desses locais que são bem ali naquelas zonas, vamos dizer, das trevas, eles têm esse trabalho também. Óbvio que a gente vai ver no slide logo após, tudo isso dentro de ordem, seguindo aquilo que o plano superior determina, né? Então é bem interessante, ele compara, né, essa, vamos dizer, a mansão Paz com esse local ali baseado meio nas trevas, como se fosse também o objetivo maior que seriam das nossas penitenciárias, né, de recuperação, né, que a gente sabe que não é o que acontece, mas assim ele faz essa comparação, assim como existe, né, aqui as penitenciárias, né, em função dessa criminalidade, lá na espiritualidade também em função das culpas das consciências, quer dizer, o que ele está querendo também dizer para a gente é que aquele local, naquelas trevas, é tudo construção daquelas consciências culpadas, né? Não foram criados ali vamos dizer assim, pelo nosso Pai, aqueles locais, elas existem em função das nossas consciências que nós vamos plasmando e construindo esses ambientes chamados infernais através de nós mesmos, né? O que eu entendo aqui é que existem as reencarnações que são planejadas lá no plano superiores, mas esses espíritos, como são espíritos em grandes expiações, em grandes débitos, eles têm que serem socorridos aonde eles estão, onde eles se acham. Exatamente. Então é ali que vai haver o planejamento, de acordo com as necessidades, as injunções reencarnatórias de cada um, né? Quer dizer que, em boa lógica terrena, e utilizando-me de uma linguagem de que usaria o homem na experiência física, há reencarnações em perfeita conexão com os planos infernais? Sim, como não? Valem como preciosas oportunidades de libertação dos círculos tenebrosos. E como tais renascimentos nas carnes não possuem senão característicos de trabalho expiatório, em muitas ocasiões são empreendimentos planejados e executados daqui mesmo, por benfeitores credenciados para agir e ajudar em nome do Senhor. E nesses casos, o instrutor Duruso dispõe de necessária delegação de competência para resolver os problemas dessa espécie. Nosso dirigente, falou o amigo prestimoso, como é razoável, não retém faculdades ilimitadas, e esta instituição é suficientemente ampla para absorver-lhe os maiores cuidados. Entretanto, nos processos reencarnatórios, funciona como autoridade intermediária. O André, ele veio de algumas
experiências que ele vivenciou, né, nos laboratórios mais preparados, né, aquelas escolhas mais, aqueles planejamentos mais. Então, essas perguntas Mais são para elaborados, né? entendermos, né? Mais específicos, né? Onde tinha ali os mapas, onde tinham detalhes mais minuciosos, e aqui não. Aqui é uma emergência, assim como acontece a reencarnação às vezes, em períodos mais rápidos, onde eles reencarnam, a gente viu aí nos outros livros, né? Quase que Reencarnam como compulsoriamente, crianças né? adormecidas, que não sabem o que está acontecendo. Então, agora ele está vendo isso aí. Então, as perguntas são para nós mesmos entendermos, né? Exatamente, né? É interessante mesmo isso, né? Porque ele aqui explica, né? Você vai ler pelo menos esse primeiro. Lê aí que a gente vai acabar de entender esse processo. E aí ele pergunta: como assim? De que modo? Então ele diz: 2 vezes por semana reunimos-nos no cenáculo da mansão, que é um lugar mais íntimo ali da instituição, e os mensageiros de luz, por instrumentos adequados, determinam o assunto, apreciando os processos que a nossa casa lhes apresenta. Quer dizer, eles vão lidar com as ferramentas que eles têm, né? Mensageiros de luz, pergunta ele, sim, são prepostos das inteligências angélicas que não perdem de vista as regiões infernais, porque ainda que os gênios da sombra não admitam as forças do céu, velam pelo inferno, que a rigor existe para controlar o trabalho regenerativo da terra, na Terra. E sorrindo, continua, assim como o doente exige remédio, reclamando a purgação espiritual, a fim de que nos habilitemos para a vida nas esferas superiores. O inferno, para a alma que o erigiu em si mesmo, é aquilo que a forja constitui para o metal. Ali ele se depura, se modela convenientemente. Então aqui a gente vê isso, ele está explicando, né, que o Druso não toma as decisões sozinho. É disso que ele está falando, que 2 vezes por semana ele se reúne com esses mensageiros da luz por instrumentos adequados, que a gente nem, né, eles são aqueles instrumentos que a gente, de altas tecnologias deles, e para nós, né, significa isso, porque a gente são instrumentos que a gente não tem por aqui, e ele leva essas demandas desses espíritos que estão ali e eles definem o que deve ser feito. Então, ele fala ali, né, apreciando os processos que a nossa casa lhes apresenta. Quer dizer, Druso apresenta nessas reuniões e esses prepostos, inteligências angélicas, né, que a gente sabe que nem Deus, nem isso é que é bem interessante, é que a gente não tem condição de saber, mas esses seres angélicos e tudo, eles também estão sempre perto de nós, seja aqui, sejam nessas regiões infernais. Ainda ele diz assim, que os gênios da sombra não o admitam, né? A força do céu está sempre ali, existe para controlar o trabalho regenerativo na Terra, né? E é interessante esse último colocação dele, que a gente fica aqui conduído, né? Mas por que tem que passar por isso? Aí ele faz uma comparação com nossos remédios. Às vezes a gente toma uns remédios tão amargos, não é? Horríveis de tomar, ou às vezes quando você tem um câncer, você não passa por um processo quimioterápico que às vezes exige muito sofrimento para a sua cura. Então eu acho que ele fica aqui fazendo uma comparação, que a própria região inferior ali, né, esses infernos, como eles chamam, que são criados por nós mesmos, como ele diz assim, que a própria alma erigiu para si mesmo, né, faz com que seja igual ao metal. Com aquela dificuldade ali, o metal, quando entra, né, numa forja, no fogo, ele vai se moldando, tem os moldes e ele vai se moldando. Então é disso que ele está fazendo uma comparação. Assim, por aquele sofrimento, por aquele inferno, ali é um processo de aprendizado para eles, né? E no momento que a gente diz, chega, eu não quero mais sofrer, eu quero mudar a minha vida, eu quero seguir adiante. Então ele está falando, porque
eu fico pensando quando eles às vezes ficam, né, Thelma, não deixando entrar, porque quando entra, pensa que você está ali sofrendo, mas não está preparado ainda, né? Quando ele fala até iriam desarmonizar todo aquele ambiente ali. Então, precisa que cada consciência esteja pronta para sair daquele inferno ali, né? Então é interessante isso, mas basicamente eu acho que é isso. O André Luiz estava assim mesmo querendo saber como é que funcionava essa questão reencarnatória ali, né? Isso. O companheiro ia continuar, mas estranho ruído nos tomou a atenção, ao mesmo tempo que um emissário varou uma das portas situada rente a nós e, abeirando-se de Druso, anunciou: Instrutor, depois de amainada a tormenta, voltou ao assalto dos raios desintegrantes. O orientador esboçou um gesto de preocupação e recomendou: liguem as baterias de exaustão. Observaremos a defensiva, instalados na agulha de vigilância. Em seguida, convidou-nos a acompanhá-los. Silas, Hilário e eu seguimos-lo sem hesitar. Atravessamos vastíssimos corredores e largos salões em sentido ascendente, até que começamos a subir de maneira direta. O local, conhecido por agulha de vigilância, era uma torre, servida por escadaria circular, algumas dezenas de metros acima do grande e complicado edifício. Isso aqui acho que é só a descrição mesmo do local, do É a trabalho. descrição para onde eles foram, né? Para uma torre bem alta, para que eles pudessem observar o que estava acontecendo no lado de fora, né? Sim. No topo, descansamos em pequeno gabinete, em cujo recinto interessantes aparelhos nos facultaram a contemplação da paisagem exterior. Assemelhavam-se a telescópios diminutos, pequenos, né, trabalhando em base de raios que eliminavam o nevoeiro, permitindo-nos exata noção do ambiente constrangedor que nos cercava, povoado de criaturas agressivas e exóticas que fugiam espavoridas ante vasto grupo de entidades que manobravam curiosas máquinas à guisa de canhonetes. Estaremos assediados por um exército atacante? Perguntou ele, intrigado. Essa parte termina aqui, que a gente vai ver esse cenário depois, mas aqui o que chama atenção são esses aparelhos, né? Aí ele fala aqui desses pequenos telescópios que eles podiam olhar, que era um nevoeiro, né, que ele fala ali. E interessante que a gente vê ali dentro do próprio, aquelas próprias trevas, grupos diferentes. Grupos que estavam ali apavorados por outros que tinham máquinas à guisa, quer dizer, como se fossem uns canhonetes. Então, todos aqueles sofredores ali ainda tinham aqueles mais perversos do que outros que estavam ali. Então, pessoas diferentes. E quer dizer, essas respostas sobre como é que cenário é esse, que pessoas são essas, como é que era esse ataque, nós vamos ver no próximo estudo da semana que vem, né? Isso mesmo. Então, amigos, terminamos assim a primeira parte desse capítulo e vamos nos preparar para a próxima semana estarmos continuando esse entendimento aí do que André está narrando para nós, né? É isso, até lá, né? E Até fiquem lá, com se Deus Deus. quiser, fiquem com Deus. Vamos nós, fiquem com Deus.